E depois, bodes e ovelhas. bodes e ovelhas. Bodes e ovelhas. Meu Deus, eu mereço. Então, amados irmãos, ainda, assim, com essa sintonia espiritual abençoada pelo nosso Mestre Jesus, pelos trabalhadores, diretores de nossa casa espírita, vamos, neste momento ainda, elevar o pensamento a Deus Pai, ao Mestre Jesus amado, e pedir a proteção nesse trabalho para o nosso irmão, que vai nos falar sobre o Evangelho, pedindo a todos assistência espiritual para os nossos corações. Gratidão, Senhor, por esse momento, e que a paz se estabeleça em todos nós. Que assim seja. Hoje, com a palavra, o nosso irmão Leonel, que fora da caridade não há salvação, e lobos e ovelhas? Não. Bodes e ovelhas. Bodes e ovelhas. Gente, Vão entender. Eu prometo que vão entender. a palavra é deles. A gente toca, faz umas bolinhas aí, qualquer coisa. A gente tem seguro de vida. Tem seguro de vida aí, gente. Meus fraternos, um bom dia a todos encarnados e desencarnados, com muita alegria, satisfação e bastante ansiosidade. Eu fico sempre muito feliz, eu acho que se percebe isso toda vez que recebo um trabalho para fazer. E como já é sabido, a espiritualidade ela não brinca, ela leva muito a sério quando intui, né, os nossos diretores aqui da casa para nos passar um trabalho. Isso é uma constatação que eu aprendi. O trabalho que me foi passado, ele é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como base a seguinte afirmação: fora da caridade não há salvação. Cadê a placa? Aqui. Tá aqui. E imbuído, envolvido em uma brincadeirinha, não de mau gosto, desde a quarta-feira à noite comecei a falar que iria dizer sobre bodes e ovelhas. Agora vocês estão rindo relaxado porque sabem que não vai ser isso, né? Mas na hora todo mundo fez uma cara do tipo, ele é maluco para falar de bodes e ovelhas. Mas como eu não sou maluco e a espiritualidade me ampara, começa assim: o que é preciso para ser salvo? Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações, estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa suas ovelhas dos bodes. Eu disse que seria sobre bodes e ovelhas. Até aí tudo bem. Colocará à direita as ovelhas e à esquerda os bodes. Já li isso. Os que disseram e que duvidaram talvez não tivessem lido ou esqueceram. Mas isso, meus queridos, é a parábola. Ela está em Mateus capítulo 25, do versículo 31 ao 46. A mesma metáfora que Jesus usa quando fala da parábola do bom samaritano, que está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37. Mas o que isso tem a ver com caridade? E aonde a caridade nos leva à salvação? Esse é o meu desafio para o dia de hoje. Espero que vocês me emprestem seus corações e mentes, e acho que ainda tem 10 minutos. E vamos ao desafio. O princípio da caridade, muitas vezes, nas tantas moradas do Pai, é ensinado de maneira que, penso eu, através dos estudos da doutrina espírita, não serem os melhores, não serem os mais apropriados. Há pessoas, infelizmente, irmãos nossos, ainda doentes ou maliciosos, envolvidos pelas vicissitudes,
que fazem do uso desta palavra e das metáforas, assim como essa, que em seguida retomo, uma doutrinação, um apavoramento, um medo. E isso não nos leva para a salvação. Ao contrário, nos leva para o medo. Por que nos leva para o medo? Porque a parábola de que fala os bodes e as ovelhas segue dizendo assim: então o rei dirá àqueles que estão à sua direita: vinde, vós que fostes benditos por meu Pai, possuí o reino de Deus, vós que fostes preparados desde o início do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, tive necessidade de alojamento e me alojaste, e estive nu e me vestiste, estive doente e me visitastes, estive na prisão e vieste me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que não o fizemos? Porque nesta parábola, meus fraternos, por questão de tempo eu não farei a leitura transcrita, mas vocês bem sabem que é uma parábola por um tempo ainda de talhão, de Moisés, olho por olho, dente por dente. Quando Jesus vem, ele não vem para destruir a lei, ele vem para a cumpri-la. E aí ele concede uma graça para nós, explicando que fora da caridade não há salvação. Ele em nenhum momento fala fora da igreja não há salvação. Ele também não diz em nenhum momento que fora da verdade não há salvação. Mesmo detendo ele o caminho, a verdade e a vida, e ele fala sobre isso, ele não nos obriga a segui-lo. Ele convida. Ele diz assim: quer me seguir? Te faço bem? Pega a tua cruz e me segue. Mas esse é um convite que a gente também custou mais ou menos uns 2000 anos para começar a entender. Como assim? Pega a minha cruz? Eu não estou sendo crucificado. Sim, é. A gente se mortifica nos nossos processos reencarnatórios de evolução, que nós buscamos amparar e reparar todos os males que por aqui fizemos. E não é uma punição divina, nunca foi. Nunca foi Deus dizendo, apontando para nós: tu é maléfico, tu vai arder no mármore do inferno, como outras casas nos dizem, como outros caminhos e moradas do Pai. E também não é um julgamento contra aqueles que ainda o seguem. Isso tudo faz parte de um aprendizado de evolução. Para nós já despertos dentro da doutrina, é um pouco mais fácil o entendimento. Mas é necessário ainda este tipo de fala, porque existem muitos nossos irmãos que eles estão adormecidos, que eles estão dormentes, que precisam de ritos, de ritualidades, de caminhos, de observações e de doutrinas mais ásperas, para que eles consigam entender futuramente. Não que isso nos torne melhores, longe disso, muito longe disso. Porque todos aqui nós sabemos que logo no início, diz lá, quem muito é dado, mais será cobrado. Nós que já começamos o despertar, que temos certo entendimento, somos muito mais cobrados. A nossa postura é muito mais cobrada do que os demais. Porque nós somos melhores? Não. Nós só começamos a caminhar um pouco mais para frente. É para frente que se anda. Então nós não devemos desprezar aqueles que ainda estão, porque assim como nós estivemos precisando daquela doutrina, daquela aspereza, né? Olho por olho, dente por dente, nós não somos melhores, então nós só estamos andando, nós estamos nos movimentando. Estamos muito longe de um plano crístico como Jesus? Eu acredito que sim, com certeza. Mas sabemos nós, desde o início da nossa caminhada já despertos, que nós estaremos neste mesmo patamar. Porque assim Deus nos criou, simples e ignorantes, mas com propósito de evolução. E isso não há dúvida. Nós temos os relatos. A doutrina espírita nos faz grande revelação. Por isso nós
Entre nós, principalmente, falamos sobre o amparo da espiritualidade. Em outras moradas do Pai, poderia-se dizer os anjos, poderia-se dizer os santos, poderia-se dizer, enfim, orixás, uma série de nomenclaturas. E isso, meus irmãos, que eu digo particularmente, falo por mim, não deve ser menosprezado e desprezado. Isso também faz parte da caridade. Porque se nós temos um pouco mais de entendimento, e não estou dizendo, por favor, não estou dizendo, nem afirmando, que somos detentores da verdade, ela não existe. A verdade está contida em Deus e estamos muito distantes deste entendimento. Nós estamos caminhando. E esperamos e temos a perspectiva de estarmos caminhando para frente. Não significa que estamos. Podemos estar estagnados. Isso fica claro quando vem a instrução dos Espíritos, ao final das parábolas. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra deste entarde eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que tiverem praticado, encontrado a graça diante do Senhor, assim o farão e assim o conquistarão sobre a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-la à terra prometida. Isso fica bem claro, depois os espíritos a espiritualidade segue explanando e explicando para Kardec, que tudo não passam de metáforas. Que o mais importante é a nossa reforma íntima, é a nossa melhora, é a nossa progressão. E essa progressão que é para mim, Leonel, talvez não seja exatamente como é para Inaura. Talvez não seja exatamente como é para Débora, nem para Rosa, nem para o Vilmar, nem para o Gilmar, porque é para cada um. Bem como, sabidamente, a espiritualidade trabalhou, eu vou fazer uma analogia para vocês, não existe uma data de nascimento de Jesus. Por que não existe essa data? Porque Jesus pode nascer agora em nós. E a partir deste dia eu posso comemorar o Natal. Porque é quando Jesus nasce no meu coração. E esta é a simbologia. Claro que para nós ainda é muito difícil, porque nós somos terrenos, nós somos mundanos, no sentido mais amplo da palavra e não da perversidade. Nós não conseguimos nos libertar do humus. Nós estamos encarnados ou reencarnados. Nós já passamos pelo plano espiritual. Lá nós tivemos um ensinamento mais amplo, porque aqui a gente sofre as vicissitudes. E isso não é condenação. Isso nada mais é do que um passo a mais dentro da nossa evolução. Não é à toa que fazemos o que fazemos e estamos aonde estamos. É porque isto foi proposto para nós e aceito por nós na erraticidade. Lá nós recebemos o plano de reencarnação, o plano reencarnatório. Nós concordamos, foi de livre escolha, foi livre-arbítrio, nós escolhemos, nós concordamos, nós aceitamos, nós aprendemos, nós fomos ensinados, temos esta missão para este momento. Não será em uma única passagem que nós caminharemos toda a estrada. Isso é soberba nossa. Não tem como nós fazermos isso. Chico já falava sobre isso. São muitas vidas, são muitas reencarnações. Não há como fazer tudo ao mesmo tempo. Então, serenemos o coração, tenhamos calma, paciência, perseverança, persistência. Saibamos, temos que ter resiliência para saber sofrer à medida do possível. Entender que aquilo não é um julgamento e não é uma punição. É sim um aprendizado. Mas o que isso faz de ligação com a caridade? Aí, a espiritualidade, de novo, quando percebe que a gente está perdido, está desorientado, vem de maneira direta, fala para nós, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Pergunta Kardec ao Espírito da Verdade.
E a espiritualidade, ou o Espírito de verdade, responde: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão de todas as ofensas. Aí começa a fazer sentido aquela fala: 2 novos mandamentos, e tão somente estes vos deixo. Ditos por Jesus quando passou por aqui. Amai a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como eu vos amei. Porque Jesus já entende o nosso ato falho, de que ele primeiramente fala: amai aos teus irmãos como a ti mesmo. O que já faria sentido, mas a gente busca sempre um jeitinho de colocar a nossa vontade adiante da vontade de Deus, adiante da sabedoria divina, que é muito maior e melhor que a nossa. E aí Jesus fala assim: ama a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como eu te amei. E aí tu fica refletindo: mas como é que Jesus amou? Ele amou. Ele não amou preto, branco, amarelo. Ele amou. Ele nasceu como hebreu e foi criado dentro de uma sinagoga. Ele falava sobre sinagoga? Não. Ele curava aos sábados na sinagoga, que não era permitido. O que ele dizia? Que primeiro sempre vem o amor. E este é o preceito maior da caridade. Não é sobre dar esmola para alguém na rua. Não é sobre alimentar uma alma que tem fome. Também passa por isso. Também passa por isso. Mas é o que nós buscamos todo sábado fazer aqui. De bom coração nós viemos, cansados, exaustos e com os nossos problemas particulares, da nossa vicissitude. Mundo material. Mas viemos aqui de peito aberto, amparar irmãos que têm uma fome, uma sede que difícil de curar, difícil de sanar, difícil de saciar. A fome espiritual, a sede do saber, a sede da caridade, a sede do perdão. Nós todos já chegamos aqui assim. Nós todos já chegamos aqui famintos e sedentos por isso, por uma palavra, por um abraço. Isso tem muita força, muita importância. E é dessa caridade que Jesus fala na parábola que tu não me deste o que vestir quando eu estava nu. Tu não me deste alimento quando eu precisava. Mas como? Eu ajudei os pobres, mas não foi de verdade. Não foi de coração. Tu fez para te mostrar. Tu fez para tirar a foto e publicar na rede social. E não é esse o preceito. É para que a mão direita não faça o que a esquerda não souber. E assim é. Mas como que a minha mão não vai saber? Não é sobre as mãos. É sobre a metáfora. É sobre não espalhar aquilo que tu faz. Faz de bom grado, de bom coração. Este é o preceito. Este é o entendimento que a passagem nos dá. Os Espíritos dizem isso em alto e bom tom. O que é da matéria, o que é da carne, deixe ali com a carne, deixe com a matéria. Trabalhe para que a vida eterna seja de recompensa. Que recompensa é essa? De bom ânimo, de boa vontade, de bom coração. Mas não um coração físico como a gente tem, porque ele vai se extinguir, é matéria. Mas é da espiritualidade, é do bem viver, é do bom convívio. Hoje eu sou o Leonel, casado com a Andréia, e só conheço a Inaura. E se em algum momento de uma outra vida passada, ou de uma outra reencarnação, eu possa ser irmão de sangue da Inaura. Nós não vamos nos lembrar, ok? Nós não vamos. Mas pode ser que de repente numa mesa mediúnica venha essa mensagem. É mesmo que a gente já se conhecia? Que loucura! Não é loucura. É uma proposta de Deus para que a gente consiga aprender. Porque se nós nos lembrássemos de tudo sempre, nós nunca aprenderíamos. Se eu tivesse feito algo para a Inaura ou a Inaura tivesse me feito algo que aquilo me ressentisse, como é que a gente teria oportunidade de reaprender? Se eu, amargurado por uma toda eternidade, condenasse a Inaura para sempre, ou ela me condenasse. Deus, em sua maravilha, em sua sabedoria, não, vocês não vão lembrar, até que vocês estejam bem. Aí depois, vocês reparem, depois de reparado, vocês vão saber quem foram, o que fizeram e tudo mais. É assim, gente.
de maneira muito simples, de maneira muito direta. Teria muito mais de onde saiu isso, mas por hoje os bodes e as ovelhas estão recolhidas. Muito obrigado pelas mentes e corações. Não precisa. Já estou veterano nisso, obrigado. Já está quase pronto. Não, quase palestrante já. Ai, coisa boa. É muita loucura. Muito profundo isso. Muito profundo. É sobre isso. É sobre isso. Sobre isso. Coisa linda. Que bom, meu irmão. Muito obrigado, amor, Eu que agradeço. pela essa palavra. E traz muito do nosso íntimo, do que somos, né? Ovelhas em meio de lobos. Bodes. De bodes, né? Não, os lobos é outra história. Lobos Aí é outro trabalho. Tem É um bicho outro pra trabalho. tudo. É muita coisa. Tem O Noé muito foi pegando bicho. 2 de cada, complicou bastante a nossa vida. Se pegar Foi dois. bastante coisa. Ainda bem que as ovelhas estão no aprisco, né? Com o mestre. Graças a Deus. Fomos Tem bem, pouco. agora aí eu vou ter que fazer um outro trabalho para explicar o que é o aprisco. Então, meus amores, assim, né? Embalados por essas palavras do nosso irmão, vamos ao nosso passe espiritual, sabendo que diante de cada um de nós existe um irmão da luz, um irmão que veio do cosmo maior, trazendo em suas mãos abençoadas aqueles eflúvios divinos, aquelas energias tão salutares. E eles preparam esse medicamento, eles preparam estas energias para passar a todos nós. E nós, no momento de intersecção ali com a espiritualidade, vamos recebendo através dos seus amores estas energias, capturando, enchendo o nosso íntimo dessas energias, para depois, ao longo da semana, ir gastando um cadinho delas a cada dia. O amor do Mestre nos ensina a paciência, a resignação para com a nossa trajetória. Então, esta semana, vamos ter paciência, vamos agir, vamos ter ação de trabalhar no amor e na paz. Assim, onde estivermos, no lar, no trabalho, ou nas ações que temos que fazer, que nós possamos dividir com o nosso próximo a luz do Mestre amado. Lá dentro do nosso lar, que nós consigamos levar um cadinho desta luz também, para iluminar os nossos corações lá no lar. Deus de eterna bondade, olhai por todos nós, seus filhos amados, que ainda te buscam em todos os momentos. Seca as nossas lágrimas, Mestre, diante dos problemas que muitas vezes não consigamos resolver. Mas Tu nos dás a sustentação para continuarmos nesta estrada iluminada que o Senhor passou e nos deixa as pegadas. Gratidão, 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 Senhor. E que assim seja. Assim seja. Obrigado, meus amores. Eu agradeço. Obrigado, Léo. É lindo.